E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Mas você acredita que isso de alguma maneira te ajudou no fim das contas? Eu acho que me ajudou. Acho que na vida a gente decide aquilo que a gente quer, mas em alguns casos é muito importante a gente decidir o que a gente não quer também. Sabe, o basta. Uhum. É importante a gente ter aquele momento do basta. Tem mulheres que aceitam serem maltratadas e são maltratadas por muito tempo. Porque ela não deu basta, às vezes não teve a coragem, está numa situação difícil. Uhum. E existem situações na nossa vida que a gente não tem opção. Por exemplo, eu não tinha opção, eu tinha que entrar naquele ônibus e enfrentar. Isso minha mãe me ensinou. Cara, você tem que enfrentar. Enfrentar, às vezes, representava entrar no ônibus e andar pendurado no ônibus. Já andou pendurado no ônibus? Isso é grande, hein? Pendurado aonde você fala? Na porta do ônibus. Em Porto Alegre eu já tive, na época de escola, sim, mas era passageiro, não era em busca do futuro. Cara, pendurado no ônibus, não é em cima do ônibus, como surfista de ônibus, não era o meu caso, mas pendurado é o seguinte, cara, o teu ônibus chegou, se você não entrar naquele ônibus, você não chega no trabalho, e você tá com nego socado, todo mundo socado dentro do ônibus e não tem espaço, e você acha um pedacinho de chão para botar o teu pé e você se segura ali no ônibus e você vai pendurado. Entendeu? Então isso é a realidade de muita gente de periferia que está fora das zonas mais acessíveis, que eu chamo de exclusão geográfica. É a realidade. É horrível, é humilhante. É absolutamente humilhante essa situação do transporte público no Brasil. Então, o transporte público eu cito com muita frequência porque marcou para mim algo que eu me lembro dentro do ônibus, eu de dentro do ônibus, às vezes à noite. Quando eu digo ou à noite, ou então de manhãzinha, quando estava escuro do lado de fora, e eu olhava o reflexo, tem um vidrozinho, o vidro do ônibus, né? O reflexo, eu conseguia me ver dentro do reflexo, no meio daquela situação, e eu pensava comigo mesmo, cara, eu quero sair daqui, é aqui que eu quero ficar. E aí tinha uma mulher, uma personagem interessante. Eu pegava no ponto final do 396, era uma das hipóteses, que era Jabur, Largo de São Francisco. Então, no meu próprio bairro, eu tinha um ponto final de um ônibus. E entrava nesse ônibus quem era do bairro. Então, eram pessoas meio que conhecidas. Tá. Eu lembro que eu comecei a pegar esse 396 e eu percebi que tinha uma mulher nesse ônibus. O nome dela era Ilka. Eu lembro da Ilka, até hoje, cara. E ela já estava pegando aquele ônibus há 27 anos. Então ela era meio que a xerife do ônibus. Como é que você soube dessa história? Porque todo mundo se conhecia, se falava, tinha amigo oculto, amigo secreto dentro do ônibus. Tá. Sabe, o ônibus tem amigo secreto, tem aniversário, parabéns, o cara chegava, ei, parabéns, porque todo mundo se conhecia. E eu olhava para aquela situação e falei, cara, eu não quero ser uma Ilka, com todo respeito a ela. Claro. Eu não quero daqui a 27, 28 anos estar aqui dentro. Então, o ônibus, o transporte público representou para mim aquilo que eu não queria. Aquilo que não queria. Então, isso me fortaleceu? Não. Acho que isso me incentivou a querer sair daquela situação. Então, a gente se motiva por ter prazer e não sofrer, né? Então, eu queria me casar, era uma coisa que me motivava. Queria sair de dentro do ônibus, também era uma coisa que me motivava. Como é que foi essa migração do vendedor de curso para o dono de uma das maiores marcas de escola de inglês, provavelmente do mundo, né? O que acontece, Rafinha? Eu trabalhei 4 anos nessa empresa. O primeiro ano como vendedor, basicamente vendendo. Eu aprendi a vender. E naquele momento, quando eu aprendi a vender, eu deixei a minha carreira acadêmica de lado, que me ofereceria o quê? Ela me ofereceria uma formação. Depois disso, muito provavelmente em 7 ou 8 anos eu me formaria, porque numa universidade federal você não se forma em 4 anos, porque tem greve todo ano. Então você vai levar 6, 7, 8 anos para se formar. E depois disso, você vai buscar no mercado um emprego. Quando eu me desvirtuei desse caminho... Essa busca, né? Desse caminho convencional, digamos assim, e que de certa forma você também se desvencilhou, porque alguém que diz para o pai quando é mais jovem, eu quero ser artista.
Eu vou fazer stand-up comedy. Que pai e mãe acha legal essa ideia? Se você disser que vai ser médico, ele vai achar mais legal. Com certeza, não tenha dúvida. Então existe um caminho... Meu pai é meio louco. Ele é meio louco, né? Depois te conto Depois a me história, conta. mas beleza. Que bom. O meu era militar. Entendi. Então o que acontece? Então você quando entra nesse formato, eu me desvencilhei disso. Eu virei vendedor. Quem quer ser vendedor hoje? Uma mãe que chega para um amigo e fala assim para ele: você pode arrumar um emprego para o meu filho? Tá jogando videogame o dia inteiro, precisa fazer alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Porque vendedor é o quê? É uma subcategoria. É uma coisa de quinta categoria. Ninguém quer ser vendedor. Mas foi o caminho da venda que me levou para o empreendedorismo. Porque a essência do empreendedorismo é a venda. A empresa que não vende, quebra. Se a Apple parar de vender, ela quebra. Então eu entrei no caminho da venda, fui muito bem, me destaquei bem. Eu queria chegar a gerente, porque chegar a um cargo de gerencial me daria uma condição financeira para eu me casar. Ainda no foco da relação. Ainda no foco. E aí cheguei, meu primeiro ano foi como gerente, aí no segundo ano comecei a liderar equipes. No terceiro ano eu cheguei a diretor. Com 21 para 22 anos eu estava num cargo de diretor comercial. Era um bom cargo, ganhava bem. Eu cheguei a ganhar com 22 anos, transformando em dólar, algo em torno de $7.000 por mês. Em 1994. Ou no dólar daquela época. No dólar, sim, mas no dólar daquela época... De hoje você seria dono do Bradesco. $7.000 hoje. R$35.000, mas eu ganhava alguma coisa equivalente a isso mesmo. Naquela época, com 22 anos. Ou seja, eu tive uma carreira de vendedor, gerente, diretor. Rápida. Rápido por quê? Porque eu vendia e eu formava gente. Como você vendia? Por que você era melhor que os outros? Cara... Primeiro o seguinte, cara, a primeira barreira para se aprender a vender é a pessoa ter paciência para fazer as sinapses. A sinapse é quando teus neurônios se conectam e você tem um clique e começa a se desenvolver. Por exemplo, você vai jogar videogame, fase 1. Aí você vai aprender a jogar na fase 1. Aí você perde, aí passou de fase, foi para a fase 2. Na fase 2 as armas são outras, os inimigos são outros. Aí você vai para a fase 3, depois para a 4. O que acontece com o teu cérebro? Você vai fazendo sinapses e você vai aprendendo, vai pegando a manha na linguagem... Quando o monstro bate pela direita, eu ataco pela esquerda. A bomba certa apertando A, B, eu dou quando o cara pula. Quando o cara pula. Isso o quê? Isso acontece quando o teu cérebro, seu neurônio faz a sinapse. Aí você passa de fase. Se tu passou por 10 fases e se por acaso deu pau no teu videogame e tu perdeu a memória toda, aí você, cara, tem que começar tudo de novo. Você levou 3 meses para passar as 10 fases. Você vai passar aquelas 10... Você recomeça tudo de novo. Você começa tudo de novo. E você vai passar aquelas 10 fases em uma semana. Por quê? Porque as sinapses já estão feitas. Tá. Não é uma casualidade. Você fez as sinapses. Vendas dependem dessas sinapses. Existem níveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Venda é menos aleatório do que as pessoas pensam. Quando as pessoas começam a vender, elas acham que assim, o cara tem uma boa lábia. Não, o cara é bom de papo. E venda não tem nada a ver com isso. Venda é mistura de 3 coisas. Ambição. Se o cara não é ambicioso, ele não vai ter sucesso em vendas. Ele tem que ter ambição. Quando eu digo ambição, é vontade, é fome, é apetite, não é ganância. Ganância é que você passa por cima de qualquer um, sacaneia as pessoas. Não é disso que eu estou falando. Ambição, por exemplo, eu queria me casar. Isso era a minha ambição. Isso era o meu desejo. Esse era o meu apetite. Então, eu tinha algo que me movia para frente. E aquilo me movia profundamente. Por que é importante você ter ambição? Porque o cara que tem essa fome, esse apetite, ele vai olhar para a venda como um meio dele atingir o que ele quer. Eu nunca me apaixonei por vendas, eu queria me casar. Tá. Vendas, para mim, sempre foi um meio. Nunca foi um fim. Perfeito. Então, por exemplo, então essa minha ambição me levava a isso. Segundo ponto, vendas é técnica. Cara, é pura técnica. Mas técnica mesmo. A gente treina, a gente tem milhares de vendedores na nossa empresa. Eu tenho caras que eram gagos, caras que eram tímidos, introvertidos, que vendem pra caramba. Por quê? Porque o cara aprendeu a técnica. Então existe uma técnica, então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o principal. Eu diria que esses dois correspondem a uns 30%, e esse terceiro ponto a uns 70%, que é gestão das emoções. O que tem a ver vendas com gestão das emoções? Tem tudo a ver.
Você quando vai vender, tu leva uma razão aí de, sei lá, 30 nãos para você levar um sim. Vendas é estatística. Você fala com vários clientes, você aborda vários clientes, seja presencialmente, seja pela internet, seja por telefone, não importa qual canal. Vendas é feito de uma estatística de conversão. Nessa estatística de conversão, você vai levar mais não do que sim. Sim. Você vai ter mais frustrações do que alegrias. E aí é onde a tua gestão da emoção vai dizer o quão capaz de aguentar as frustrações você vai ter. É igual um lutador de boxe. Uhum. Não ganha só quem bate mais. Ganha quem apanha mais. Se o cara tomar um soquinho ali e já cair, ele não vai longe. Ele tem que aprender a assimilar a pancada e não cair. E quando tiver uma oportunidade, ele vai lá e encaixa o golpe. Então, a gestão da emoção, ele é o terceiro elemento que define o cara vender. Então, esse primeiro elemento, a ambição, ajuda na gestão da emoção. Porque, cara, uma coisa vai ajudando a outra. A técnica, ela ajuda na sua autoconfiança. Você toma um soco, você precisa realmente querer aquele troféu. Querer aquele troféu, exatamente. Então, esse processo de gestão da emoção, o vendedor não faz sozinho. Ele precisa fazer parte de um time de vendas, que ele tem apoio psicológico, ele tem reuniões, ele lembra da meta dele, tem todo um trabalho para poder botar o cara no tracking de novo, para ele poder vender.